Bom, como foi dito, a aula já vai começar e podemos ver o nosso slide. Pronto, a aula já vai começar. Vamos começar com um probleminha. Estávamos falando sobre derivadas parciais, né? Na última aula, a gente inclusive chegou a ver derivadas parciais de segunda ordem. Só para a gente relembrar, vamos aquecer aí com este probleminha, que é muito simples. A gente tem uma função de duas variáveis, que foi chamada de u, e a regra dessa função é log natural de e elevado a x mais e elevado a y. Tá? E o que está pedindo? Para a gente mostrar que essa função é solução dessa equação. Então, a gente chama uma equação diferencial, uma equação que envolve uma função e ou as suas derivadas. Tá? E aí, uma solução dessa equação é uma função que satisfaz, ou funções que satisfazem a equação que foi dada, tá? Então, o objetivo não é fazer estudo de equações diferenciais, mas apenas a gente fazer um treino de cálculo de derivadas parciais, tá? Então, a equação é assim: derivada de u em relação à variável x, somado com a derivada de u em relação à variável y, é igual a 1. Tá? Então, é só para a gente verificar que esta função aqui satisfaz essa equação. Simples assim. O que é que eu tenho que fazer aí? Calcular as derivadas parciais e ver se de fato a soma delas dá uma unidade, como fala a equação, como está na equação. Tá? Então, vou calcular a derivada parcial de u em relação a x, que dá quanto, gente? Aqui é uma composta, a função mais externa é o log natural, então derivada do log natural, que vai dar 1 sobre o logaritmando e elevado a x mais e elevado a y. E como é a composta, a gente vai derivar agora a função interna, né? Derivada de e elevado a x mais e elevado a y em relação a x. E elevado a x, aqui constante vai dar 0, vezes o e elevado a x. Então, esta é a derivada desta função em relação a u. E a derivada dela em relação a y. Então, é a mesma coisa, só que agora a gente vai derivar olhando ela como uma função de y. Então, função mais externa é a mesma coisa, que é o logaritmo e elevado a x mais e elevado a y. E agora a gente vai derivar a função interna em relação a y. Constante vai dar 0, e derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y. Ok? Então, pronto, agora é só se verificar se, de fato, quando a gente soma essas derivadas parciais, dá uma unidade, que se verifica facilmente, né? Que aqui ficou e elevado a x, a primeira aqui, ó, e elevado a x mais e elevado a y, mas, não, deixa eu escrever aqui direito, derivada parcial de u em relação a x, mais a derivada parcial de u em relação a y, tá? E agora eu vou substituir, mas quem é isso? É essa aqui, e elevado a x, mas quem é esta daqui? É esta, que agora eu vou escrever aqui quem é ela, e elevado a x mais e elevado a y. E se a gente somar, vou ter numerador igual ao denominador, que vai dar 1. Tá? Então, de fato, esta é uma solução dessa equação diferencial. Ok? Então, nosso objetivo aí é fazer o treino de cálculo de derivadas parciais. Tá? Então, outro probleminha. Agora, a gente quer encontrar uma função de duas variáveis, conhecendo as suas derivadas parciais e conhecendo também o valor que ela assume no ponto 1, 0.
Algum problema para a gente isso? Vamos pegar aqui os dados da questão. Então, a gente busca uma função de duas variáveis, x e y. Queremos encontrar essa função, sabendo que a derivada dela, em relação a x, num ponto genérico, é 3x² mais 3y ao quadrado. A derivada dela em relação a y é 6xy mais 1. E o valor dessa função, quando aplicada no ponto 1, 0, é 3. Ok? E aí, gente, eu sei que a derivada dessa função é isso aqui, né? Então, isso significa o quê? Como eu faço para obter a função? Eu integro, né? Se, quando eu derivei, eu obtive esta, então, quando eu calcular a integral desta, eu vou obter a função. Então, eu sei primeiro que f de xy vai ser, então, a integral de 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Mas é uma função de x e y, eu vou integrar em relação a qual variável? X, tá? Porque está dito, é quando você derivou, olhando ela como uma função de x. Então, tá, já vou encontrar essa função se eu calcular essa integral. Tá? E aí a gente vai fazer a integral sempre olhando, sendo que a variável aqui é o x. Tá? Então, a integral de 3x ao quadrado, eu vou colocar constante aqui, e x², x ao cubo sobre 3. Vamos aplicando aqui a regra da potência, mais integral de 3y ao quadrado, onde a variável é x. Integral de 3y ao quadrado dx. Isso. Repete a constante, 3y ao quadrado, vai dar o x aqui. Mais o quê? A constante de integração, né? Mais uma constante de integração aqui. Então, esse vai ficar a f de xy. Então, a gente está dizendo assim, ó, se você pegar essa função, que é uma função de duas variáveis, e derivar em relação a x, vamos obter esta que está aqui. Aqui, 3 eu vou tirar o dividindo aqui, então vai ficar x ao cubo. Ok? Vamos conferir se o fato dá certo, a gente derivar, vai ficar 3x². Derivando em relação a x, vai conserva a constante. 3y ao quadrado, derivada de x é 1. E aí, derivada de k, constante, vai dar 0, certo? Aí eu perguntar para vocês, e se tivesse aqui 2y, também daria aquele mesmo valor se eu derivasse em relação a x? Isso, porque é constante. E se tivesse 10y elevado à quinta? Também. E se tivesse tangente de 5y? Também não daria? E aí? Ou seja, eu tenho que agora considerar que aqui não só é uma constante numérica, mas que a gente tem uma função de duas variáveis. E nessa função original, tudo que tiver com relação a y, na hora que a gente derivou em relação a x, foi anulado, tá? Então, aqui não é só uma constante numérica. Aqui, se tiver qualquer coisa que tiver uma função de y, tudo que tiver relacionado ao y vai zerar, tá? Então, nesse caso aqui, tá, eu vou considerar que vai dar isto aqui, mais uma função de y. Tudo que tiver em y aqui, ao calcular, ao derivar isso aqui, vendo ela como uma função de x, vai dar isso aqui, ok? Tá claro? Tá. Então, a gente já tem que a função que a gente procura
ela é essa aqui, mas tem aqui uma função de y que a gente precisa identificar. Só que a gente ainda tem mais uma informação aqui, mais duas, aliás, tá? Então, vamos usar as outras informações. A gente sabe que esta função aqui, quando deriva em relação a y, vai dar isso aqui, tá? Então, vamos derivar aqui esta função que a gente encontrou em relação a y. Derivando em relação a y, constante, vai dar 0, certo? Derivando aqui em relação a y, vai ficar 6yx, né? 6xy, a constante. Derivando em relação a y, a função lá, vai dar a derivada dela, né? Só vou deixar indicado, não conheço ela, mas se eu derivar, vai ficar a derivada dela. Y filhinha de y, que é uma função de y. Tá, gente? Tá claro? Pegando a função que a gente encontrou, estou derivando agora em relação a y, tá? Como aqui é uma função de y, eu não conheço, mas é a derivada dela. Por outro lado, o problema diz que a derivada desta função em relação a y é essa aqui. Então, elas têm que ser iguais. 6xy mais 1, ok? Daqui, então, olha, dessa identidade, essa parcela é comum dos dois lados, eu vou poder tirar, então, que esta função, que a gente não conhece, mas a gente sabe que a derivada dela é 1, certo? Portanto, quem vai ser ela? Já que a gente conhece a derivada, é só integrar a derivada que a gente obtém a função. Portanto, a φ de y vai ser a integral de 1 em relação a quem? A y, ela é uma função de y. E a integral de 1 dy vai ficar y mais uma constante, né? Se tiver uma constante aí de integração, vai dar 0. Ok? Portanto, esta é essa função que estava bem aqui. É o que a gente encontrou para satisfazer essa condição aqui também. Então, a gente agora já tem mais informações sobre a função. F de xy, ela é x ao cubo mais 3xy ao quadrado, mais a função φ de y, que a gente descobriu que é y mais k. Para determinar essa constante, a gente vai usar essa condição aqui de valor inicial, porque ele diz que a função aplicada no ponto 0 dá 3. Então, a gente escreve 3 é f de 1, 0. Substituindo x por 1, y por 0, vai ficar 1. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0, vai dar o k, certo? Portanto, a gente vai ter que o k vai ser igual a 2. E assim a gente tem que a função que satisfaz as três condições é x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y mais 2. Ok? Ok ou não ok? Derivando, aí você pode fazer, tirar a prova, deriva ela parcialmente em relação a x, ver se de fato dá isso, deriva em relação a isso, dá isso, aplica no ponto. Qual a parte final lá? Tá. Tá, o colega pediu para repetir aqui. Talvez tenha ficado dúvida. Aí a gente tem que... Essa função aqui. Quando integrando, obtivemos essa daqui. Certo? Agora é o seguinte. Até então, só usei essa informação. Então, esta é a função que eu estou procurando. Se ela é a função que estou procurando, o problema não diz que quando eu derivo em relação a y vai dar isso aqui? Então, por um lado, o que eu fiz? Eu peguei a função que eu encontrei e derivei em relação a y. Então, isso veio daqui eu tinha encontrado. Mas, por outro lado, ela tem que ser essa daqui, que é o problema que deu. Então, só comparei, tá? Essa daqui que foi o dado do problema, e essa daqui veio da integral. Comparei as duas, tá? E isso me permitiu
tirar a informação, saber quem é a derivada dessa função y, tá? Vamos fazer mais uma para fixar. Vamos ver aqui o slide. Então, mesma coisa, a gente quer encontrar uma função sabendo quem é a derivada dela em relação a x e quem é a derivada dela em relação a y. E a gente também conhece o valor que ela assume em um ponto específico. Então, derivada de f em relação a x é 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais e elevado a x menos 1. Segunda informação, derivada de f em relação a y é 2y, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e elevado a y. Terceira informação, essa função, quando aplicada no ponto 1, 0, dá 2. Se eu conheço a derivada parcial, então eu conheço a derivada, integrando eu obtenho a função. Vocês podem fazer, tá? Olha só, a gente começou por essa aqui, para a derivada parcial, mas poderia ter começado por essa aqui. Então, vamos só começar pelo item 2 aqui. Tá? Mas tanto faz, se quiser começar pelo item 1 também. Então, ó, conheça a derivada da função, quero obter a função. Então, eu vou integrar. Vou usar o item 2. Do item 2, eu tenho que a derivada desta função em relação a y é 2y, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais e elevado a y. Então, segue daqui que a função xy é a integral de 2y, x quadrado mais y ao quadrado, mais e elevado a y. Em relação a que variável? Ela foi derivada em relação a y, né? Então, em relação a dy. Então, temos que calcular essa integral, é uma soma. Calculamos a integral de cada uma das parcelas. A integral da primeira parcela, quero saber se está tranquilo para vocês. Calcular essa integral aqui. X quadrado mais y ao quadrado dy. Tranquilo, gente? Aí? Fazemos uma mudança para a gente ver como uma primitiva imediata, a gente pode fazer uma mudança de variável aqui, fica mais simples, tá? Se ainda não estiver enxergando, veja bem aqui, eu vou chamar esse denominador aqui de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou chamar o denominador aqui, tá? Porque aí eu vou substituir aqui por u para ficar uma primitiva imediata. Se eu estou dizendo que u é x quadrado mais y ao quadrado, então, a diferencial de u em relação a y, tá? Qual vai ser a derivada daqui em relação a y? 2y dy, né? A diferencial da u em relação a y. Aí eu vou substituir aqui, tá? Porque aí fica mais fácil da gente ver. Então, 1 sobre x quadrado mais y quadrado, isso aqui eu chamei de u, vou escrever 1 sobre u.
E olha só, aqui a gente tem 2y dy. 2y dy é o du aqui, tá? Então, se eu fizer uma mudança de variável chamando de x² mais y², a integral fica simplesmente assim, 1 sobre u du. Que é quem? Qual é a função quando a gente deriva da 1 sobre u? O log natural, né? Log natural. Só que tem o cuidado log natural do valor absoluto de u, tá? E aí agora é só voltar aqui. Então, essa primeira, voltar o u para o valor que a gente tinha substituído. Então, esta primeira parcela aqui vai ficar o log natural do valor absoluto de u, mas quem é u? x² mais y². Ah, mas olha, x² mais y² nunca vai ser negativo, né? Então, se eu quiser omitir esse módulo aí sem problema, x² mais y² mais, aí a integral de e elevado a y, em relação a y, é o próprio, né? E elevado a y, mais, aí daria uma constante, mas lembra que é uma função de duas variáveis e a gente derivou em relação a y. Então, tudo que tinha de x lá, zerou. Portanto, aqui, mais uma função de x, uma φ de x. Tudo que tiver em x, aí vai estar dentro dessa φ de x, porque quando a gente derivar em relação a y, vai zerar. Tá ok? Então, do primeiro item, nós ficamos com f de x igual a isso aqui. Log natural de x² mais y² mais e elevado a y mais uma φ de x. Agora, eu vou usar a informação que foi dada aqui no item 1, tá? O item 1 me diz que quando eu derivo a função em relação a x, dá isso aqui, tá? Então, pelo item 1, derivada de f em relação a x dá 2x, x² mais y² mais e elevado a x menos 1. Tá? Como é o nome dele aí? Acabou de... Aí, olha só aqui. Então, estou usando o que o problema é uma coisa da anterior. Estou usando o item 2. Mas, por outro lado, eu tenho essa função. Eu vou calcular a derivada dela para igualar com o que o problema deu. Tá? Também eu tenho a função. Então, a derivada dela é igual a isso, pelos dados do problema, mas também tem que ser igual a que eu encontrei aqui. Aí, se eu derivar aqui em relação a x, tá? Então, estou derivando f em relação a x. Isso aqui vai dar a derivada do log natural. Vai ficar 1 sobre x² mais y². Aplico a regra da cadeia, estou derivando em relação a x, vai dar 2x, mais... derivada de e elevado a y em relação a x vai dar 0. E a derivada dessa função aqui, só vou deixar indicado que vai dar a derivada f' de x. Ok? Então, olha só, tenho essa identidade, que está do lado esquerdo igual está do lado direito. Esta parcela é igual a esta, eu posso cancelar esta com esta, porque o meu objetivo agora é encontrar quem? Quem eu ainda não conheço, que é a φ de x, tá? E daqui, sobrou então que a filhinha, derivada da função φ é e elevado a x menos 1. Bom, já conheço a derivada, então eu vou integrar, se eu integrar, eu vou obter a função. Portanto, eu vou ter que φ de x vai ser a integral de e elevado a x menos 1 dx, né? Derivada é a própria, né? Ficar e elevado a x menos 1, expoente aqui. Veja que a derivada dele daria 1, né, do expoente aqui, mais uma constante. Então, voltando aqui, a função que a gente tinha encontrado aqui, agora identificamos aqui essa função.
a menos de uma constante. F de xy vai ficar igual x² mais y ao quadrado mais e elevado a y mais a função φ de x, que é isso aqui. Elevado a x menos 1 mais a constante. Certo? Só resta, então, determinar com essa constante, e quem me ajuda a fazer isso é essa condição aqui. Tá? Tem um valor da função, como eu tenho que f de 0 é 2, vou usar agora isso aqui. Então, 2 é o valor da função quando aplicado no ponto 0. Então, vou usar a regra que eu encontrei da função até então, e substituir aí o x por 1, e o y por 2 vai ficar log, por 2 não, por 0, perdão. Ficar 1, mais 0, mais e elevado a 0, mais e elevado a 1 menos 1, também vai dar 0, mais a constante k. Tá? Então, daqui eu vou ter que vai ficar log natural de 1, que é 0, elevado a 0 vai dar 1, vai dar 1. Aí o k é 0. Poxa, a gente trabalhou tanto por causa da 0, né? Aí, então, a função ficou, então, log natural de x ao quadrado mais y ao quadrado ok? Falamos também das derivadas de ordem superior, né? Quando agora eu derivo as derivadas, né? Derivada da derivada, derivada de segunda ordem, derivada da derivada, derivada de terceira ordem, e assim sucessivamente. E não tem nenhuma novidade, a não ser as notações que a gente tem que observar, né? Que a gente, inclusive, já falou na outra aula. Tá? Então, vou fazer um treino. A gente tem essa função aí, e vamos calcular as derivadas, todas as derivadas de segunda ordem dessa função. Então, ó, recordando, é uma função de x e y, e aí eu derivo, posso derivar em relação ao variável x, uma notação que a gente usa é essa aqui, lembram? Derivada da função em relação ao variável x. Se eu derivar em relação a y, derivada da função em relação a y. E aí eu pego essa função, que vai ser uma função de duas variáveis, eu posso aplicar novamente o processo de calcular as suas derivadas parciais. Tá? Então, eu vou derivar essa função em relação à variável x, vou derivar essa função em relação à variável y, vou representar assim. Vou derivar em relação a x. Vou derivar essa função em relação a y. Tá? Então, com esta notação, eu posso representar assim, olha. Sempre essa notação a gente indica assim, é o nome da função, e aqui como subíndice eu digo em relação a que variável que eu estou derivando. Tá? Então, agora, eu quero derivar uma função em relação a quem? Em relação a x. Quem é a função que eu estou derivando? É a fx. Tá? Então, eu vou representar isso assim, x. Tirando aqui o parênteses. Derivei primeiro em relação a x, e depois derivei em relação a x. Tá? Essa aqui, eu vou derivar uma função em relação a quem? Digo bem aqui que é a variável. Mas quem é que eu estou derivando? É a fx. Tá? Então, portanto, só vou tirar o parênteses, vai ficar xy. Derivei primeiro em relação a x e agora em relação a y. E essa daqui, também eu posso derivar essa função em relação à variável x, derivar essa função em relação à variável y.
Tá? É assim, ó. Eu vou derivar a função em relação à variável x. Mas quem era a função? E a fy, tá? Então, a notação vai ficar yx. fyx. E aqui é y, né? Tá? Então, é isso que a gente quer calcular aí nessa função, todas as derivadas parciais de segunda ordem. Tá, todo mundo já está familiarizado com a outra notação, né? Tá? Precisamos recordar também. Tá? Porque lembra que essa aqui também eu posso escrever assim. Derivada de f em relação a x, derrom df dx, derrom f, derrom y, tá? Posso representar assim. Então, usando essa notação aqui, agora eu posso escrever assim, ó. Eu vou derivar novamente essa função, vou derivar em relação a x, quem? Esta aqui, derivada parcial de f em relação a x, tá? Aí, esta notação a gente representa assim, derivada de segunda ordem de f foi 2 vezes x, em relação a x2, tá? Então, posso representar, vou tirar isso aqui, posso escrever assim ou escrever assim. Aqui agora, olha, eu vou aplicar esta aqui derivada em relação a y de quem? Da derivada de f em relação a x. Então, representa isso assim, a derivada de segunda ordem de f na sequência aqui, em relação a y, em relação a x. Aqui, ó, então, agora, eu vou aplicar a derivada em relação a x. Em que função? Nessa aqui. Derivada de f em relação a y. Então, derivei 2 vezes, derivada de segunda ordem de f, aqui na ordem é em relação a x. Daqui eu já tinha aplicado em relação a y. Então, eu posso escrever isso aqui também assim. E aqui é y, né, gente? Então, eu vou derivar em relação a y, quem? A derivada de f em relação a y. Então, a gente representa a derivada de segunda ordem de f em relação a y2. Observa que tem uma diferençazinha aqui, né, entre as notações na sequência. Aqui tudo bem, não tem problema, mas olha aqui a ordem que aparece, a ordem que aparece aqui. Elas aparecem em ordens contrárias, tá? Porque essa aqui a gente vai dizendo, eu vou aplicando em relação a que eu já tinha aplicado. E aqui a gente vai assim, derivei primeiro, depois eu vou derivar a segunda, tá? A mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho diferente aqui da ordem. Tá? E essa aqui são as, como eu falei, as derivadas parciais mistas. Então, usando essa notação aí, vamos calcular as derivadas parciais daquela função ali. Queremos todas as 4 aqui. Já está pronta? Já está pronta a primeira? Derivada de primeira ordem em relação a x. Para a gente não se perder, vamos lembrar aqui das derivadas.
Aqui, ó, x elevado a uma constante, quero derivar. Qual é a derivada disso aí em relação? X é a variável. Constante vezes x elevado a constante menos 1. Regra da potência lá, né? Variável está na base. Então, lembrando isso aqui, a gente vai usar alfa, x elevado a alfa menos 1. Tá? Agora, aqui é uma exponencial. Então, esse a aí é uma constante, claro, com as condições para que a exponencial esteja definida. Né? Qual a derivada de a elevado a x? A elevado a x, só, acabou. Vezes log natural de a, né? Vocês estão lembrados, né? Que se a base não é o e, a gente faz uma mudança de base e deriva lá no e. A derivada dessa aqui vai ficar a elevado a x vezes log natural da base, tá? Não lembra disso? Faz a mudança de base. Então tá, porque a gente vai calcular aqui. Então, olha só, vamos primeiro calcular a derivada parcial da função em relação a x. Vou colocar aqui a função f de x, y, é x elevado a y. Me digam aí o que vai dar. X elevado a y. Vamos lá, gente. Nossa, vocês estão na aula ou vocês não estão na aula? Vocês estão comigo ou não estão comigo aqui? Y vezes... Exatamente, ó. Estou nessa situação aqui, né? A variável está na base. Y lá é uma constante, então vou aplicar essa regra aqui. Vai ficar o expoente x elevado a y menos 1, tá? Aí eu vou aproveitar logo e agora calcular as derivadas de segunda ordem dela. Depois a gente trabalha com a outra. Então, um ponto eu quero calcular agora. Essa função eu quero derivar em relação a x. Então, é a derivada de segunda ordem da função original, em relação a x, em relação a x. Então, é olhar novamente para essa função como uma função de x e derivar. Né? Então, ó, constante, repito a constante, e estou aplicando aqui regra da potência, certo? Então, vai ficar y menos 1, multiplicar x elevado, subtrai uma unidade, y menos 2. Ok? E aí, agora a gente quer derivar essa função aqui em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a y, era quem? Essa função que estava aqui. Derivei em relação a x e agora eu vou derivar em relação a y. Então, eu agora vou olhar para a função aqui, eu estou derivando esta daqui, como uma função de y. Agora, y que é a variável aqui. Tá? Então, veja que é um produto e o y está presente nos dois fatores. Então, tem que aplicar a derivada do produto. Deriva a primeira, derivada de y dá 1, conserva a segunda, y menos 1, mais, aí vou repetir a primeira. E agora eu vou derivar x elevado a y menos 1, onde a variável é o y. Tá? Então, eu estou neste caso ou neste caso aqui? Estou no segundo, tá? Então, o x ali está fazendo papel de a, da constante, tá? E qual é a derivada de a elevado a y menos 1? É o próprio x elevado a y menos 1, multiplicado pelo log natural da base, né, gente? Que a base aqui, no caso, é o x. Ok? Estão acompanhando? Tem esse fator comum aqui, só vou colocar ele em evidência. X é y menos 1. E aí sobra 1 mais y log natural de x.
Tá, agora vamos trabalhar a segunda. Vamos calcular, derivar a função em relação a y e depois as derivadas de segunda ordem. Então, agora eu estou olhando aqui para a função, a variável é o y, certo? Então, vou estar lá no segundo caso. É a elevado a y, certo? Então, a derivada vai dar o quê, gente? X elevado a y vezes o log natural da base, certo? E agora queremos, então, calcular as derivadas de segunda ordem da função original, que são as derivadas de primeira ordem desta. Então, vou pegar e derivar em relação a x. Então, olho aqui como uma variável de x, produto com x presente nos dois fatores. Então, aplicar a derivada do produto, derivando a primeira em relação a x. Então, x, que é a variável, né, vai ficar a regra da potência. Repete a segunda, mas conserva a primeira e deriva a segunda, derivada do log natural de x, que vai ficar 1 sobre x. Ok? Veja que aqui vai ficar x elevado a y menos 1, né, que está aqui no denominador, que é o mesmo fator que está aqui, vou colocar em evidência. Então, x elevado a y menos 1, aí aqui ficou y log natural de x, e aqui 1. Só colocando em evidência o fator comum. E agora queremos pegar esta função e derivar em relação a y. Então, vou enxergar como uma função de y agora, certo? Então, é o segundo caso lá. A elevado a y. Aqui é uma constante, então vou repetir logo a constante, tá? Log natural de x. E agora eu vou derivar o x elevado a y, que é o próprio, multiplicado pelo log natural da base, que é x. Tá? X elevado a y, log natural de x ao quadrado. Ok? Observa que as derivadas parciais mistas, né, essa aqui, obtivemos esse resultado. E a outra são iguais ou são diferentes? Deu o mesmo resultado? Não? Sério? Onde está diferente? X elevado a y menos 1, x elevado a y menos 1, 1 mais... É a mesma, porque a soma é comutativa, certo? Será que dá sempre a mesma coisa? Será que elas sempre são iguais? Eu também quero saber. Será que as derivadas... Mas tu não tens um palpite? Acho que são, é isso. Será que as derivadas parciais, elas sempre existem? Para a gente responder essas e outras questões, a gente tem que falar de funções contínuas. E para falar de funções contínuas, a gente tem que falar de limite. E aí a gente pode depois, tá? Então, a gente vai estudar limites e funções contínuas na sequência, e para a gente ver os casos em que derivada parcial não existe. Quando é que a gente pode garantir que essas derivadas parciais mistas são iguais? Ter derivadas parciais indica que a função é contínua ou não é. Mas antes, a gente vai fazer só um exercíciozinho aqui para fechar uma aqui de terceira ordem. É só notação, que eu quero que vocês se familiarizem. Podemos ver o slide? Então, uma função f de x, y, z, que é
seno de xy mais 2z. Mas eu não vou quero calcular a outra aqui. Então, eu quero calcular essa aqui, f, z, y, x. Qual é que eu tenho que calcular primeiro? Por onde começo? Nesta notação aí, qual é a primeira derivada? De z, né? Essa aqui vai da parte interna. Aqui, na sequência. Primeiro, deriva em relação a z. Então, eu vou derivar essa função olhando z como a variável. Bom, é um seno. Então, é uma composta. A derivada externa é o seno. Derivada do seno cosseno de x mais 2z. E aí eu vou derivar a função de dentro. Quanto dá? Derivada em relação a z. Que tá, a constante é 0, é que vai dar 2z, vai dar 2, certo? Então, vou colocar aqui na frente. Ok. E agora, qual é a seguinte? Derivar em relação a y. Então, derivei em relação a z, agora eu vou derivar em relação a y, mais quem? A derivada parcial em relação a z. Tá? Aqui também eu posso escrever assim, derivada de f em relação a z. Então, é esta função que está aqui, que a gente vai derivar vendo o y como a variável. Né? Então, vou logo colocar constante. É uma composta. A função mais externa é o cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Menos seno. E agora, derivada da interna. Qual é a derivada desta? Em relação a y. X, tá? Vou colocar aqui na frente esse x. Menos 2x. Também posso escrever isso assim, ó. Eu agora estou aplicando em cima desta a derivada em relação a z. Então, já é derivada de segunda ordem da f, que foi derivado em relação a z, e agora a gente derivou em relação a y. Então, essa já vai agora no sentido contrário. E agora, a gente vai calcular a derivada desta daqui em relação a x. zy em relação a x. Bom, olha, aqui a gente tem um produto e tem x nos dois fatores. Então, tem que aplicar a derivada do produto. Derivando a primeira, em relação a x, vai dar menos 2. Conserva a segunda. Mais 2z. Conserva a primeira agora, que é menos 2x. E deriva a segunda, que é um seno. Portanto, vai dar cosseno de x, y, mais 2z. E derivamos a função interna em relação a x. Vai dar y, tá? E eu vou colocar aqui na frente. Menos 2xy. E essa aqui é o quê? Foi a derivada que a gente aplicou, né, nesta daqui, que já era uma derivada de segunda ordem, foi a derivada de terceira ordem de f, e a gente calculou em relação a x. O que já estava em relação a y estava em relação a z. O que é a última? O cálculo da derivada? Tá. Olha só.
esta é a função que a gente tem que derivar, e a gente tem que derivar em relação a x, tá? Se você observar aqui, é um produto, né? E diz produto aqui porque a gente tem esse fator, tem o x no primeiro fator e tem o x no segundo. Então, eu apliquei a derivada do produto. Como é? Derivar a primeira, então vamos derivar a primeira aqui. Então, essa aqui que a gente está chamando de primeiro fator, o segundo fator. Quando você derivar menos 2x em relação a x, vai dar só o menos 2. Aí, repetir a segunda, tá? Agora, repete a primeira, que era menos 2x. Não tinha aqui o y ainda. Repetimos a primeira, que é isso aqui, e vamos derivar o segundo fator. Aí, a derivada do seno é cosseno, repete tudo aqui. Como é uma composta, você tem que derivar de dentro. Agora, derivamos isso aqui, xy mais 2e em relação a x. Se você derivar em relação a x, aqui dá 0, e x vezes y é a constante, certo? E a derivada de x dá 1. Por isso, é aquele y que estava bem aqui, ok? Podemos cobrar isso de vocês? Hã? Podemos não ouvi. Isso, bem fácil assim, mas alguma vez foi bem difícil? Então, vamos fazer agora um estudo de cálculo de limite de funções. Vocês lembram a definição que a gente deu para limite de funções vetoriais? Vetoriais, mês passado. Não faz muito tempo. Vocês lembram do limite de funções de uma variável real? Só um semestre também, não faz muito tempo. Então, gente, o limite, a definição é a mesma, né? Que a ideia do limite é que, quando o ponto no domínio se aproxima do outro, a imagem da função está se aproximando de um valor, que é o que a gente chama o limite da função no ponto, tá? Só vamos recordar alguns conceitos que a gente precisa para limite. Lembra que a gente definiu a distância entre dois pontos? Isso está nas nossas notas de aula número 1. Tá? A gente define distância entre dois pontos na reta, distância entre dois pontos em R2 e em R3, generalizando, se eu estou em Rn, pego dois pontos do Rn, um é x, então ele é uma ênupla, o A também está em Rn, é uma ênupla, e a distância entre esses dois pontos, nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado da diferença das coordenadas, né? Comprimento do vetor xa, ax. Mesma coisa, tá? Então, olha, eu vou usar essa notação aqui para distância entre dois pontos. Mesma notação que a gente estava usando para norma do vetor. Ok? E a gente define também, está nas nossas aulas, a definição, aula número 1, a definição de bola aberta. Pego um ponto do Rn, então esse ponto seria a coordenada C1, C2, Cn, um ponto do Rn fixo, pego um número real positivo, então a gente define assim, a bola aberta de centro em C e raio R, como sendo o conjunto de todos os pontos do Rn, tal que a distância que ele está do centro é menor do que R. Bola aberta, que a gente diz porque estamos tomando os pontos estritamente menores, tá? Então, a gente só está generalizando aí. Se esse n é 1, se o n for 1, então a gente está na reta, certo? Esse C aí seria só um número, um C1 aqui. Aí eu vou ver na reta o que seria
a bola de centro num ponto C1 e raio R. Todos os números reais que estão na reta, tal que a distância dele, distância entre pontos na reta, é o valor absoluto, certo? É menor do que R. Se eu aplicar lá a fórmula da distância, aquela imensa lá, é isso aí que vai cair, né? Raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado, que vai dar o valor absoluto. E o que é isso aí, gente? O que é a bola na reta? Agora vocês vão ver uma bola que não é bola. O ponto não, olha só aqui, vamos pegar aqui, é mais do que um ponto. Está aqui o C, tá? Então, a gente está pegando, e vamos supor que R seja esse pedaço aqui. A gente quer todos os pontos cuja distância, aqui não era A, é C, tá? Cuja distância C seja menor do que R. Então, se aqui é C, esse pedaço R, aqui está o C mais R, né, gente? Todos os pontos abertos. Todos os que estão aqui não satisfazem essa condição? Sim? Mas só eles? Por outro lado daqui também, né? Tem a mesma condição, para o lado daqui também. Se aqui é C, daqui para cá é R, então isso aqui é C menos R. Todos esses pontos que estão aqui também. E o que é isso aí? É um intervalo, né? Então, um intervalo aberto. Então, a bola em R, ela é um intervalo, tá? Esse é um intervalo aqui que vai de C menos R a C mais R. Essa é a bola aberta. Se a gente colocar aqui nó ou igual, aí é a bola fechada. O que vai ser a bola em R2? Se o N for igual a 2, então, um ponto do R2 vai ter aqui as duas coordenadas, vamos chamar aqui de AB. Então, a gente quer pegar a bola aberta de raio R e de centro AB em R2, é o conjunto de todos os pontos do R2, mas é pontos do R2 pares ordenados, para os quais a distância, que este está deste, né? Mas qual é a distância lá? X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, raiz quadrada, é menor do que R, certo? Com esse R aqui é positivo, eu vou levar o quadrado dos dois lados, posso colocar aqui x menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, menor que R ao quadrado. O que é isso aqui? No plano, coloca uma igualdade aqui, a equação de quê, gente? Circunferência, com centro AB, tá? Então, vamos supor que aqui seja A, aqui seja B. Então, uma circunferência, só que é estritamente menor. Então, só os pontos interiores aqui, tá? Isso aqui é a bola aberta aí em R2, é o interior do círculo, ok? E em R3, o que vai ser? A bola aberta em R3? O interior da esfera, certo? A gente está falando aberta, ainda não está pegando os pontos que estão na borda, tá? E assim, aí, a partir de R4 já não tem mais a visão, mas deu para entender, porque o limite a gente vai querer calcular distância que um ponto está do outro no domínio, tá? Então, é tomar pontos dentro de uma bola aberta. Olha só, vou usar esta notação aqui, tá? Para a gente não ter que escrever tanto. Supõe que eu pego uma bola aberta, mas eu quero desta bola excluir o centro dela. Tá? Então, pego todos os pontos, menos o centro da bola. Vou pegar todos os pontos aqui, menos o centro da bola. Então, vou usar essa notação ali vamos ver aqui no slide. Essa bolinha aqui, olha, essa bolinha aberta aqui na bola, então, é a bola perfurada, tá?
Bola aberta de centro C e raio R, que significa isso? Que eu estou pegando a bola, menos o centro dela, ok? A gente não tem que toda vez que escrever isso aqui, a bola menos o centro. E vamos definir o ponto de acumulação que a gente precisa para definir limite. Eu quero que vocês leiam atentamente essa definição aí. Já leram? Agora que terminaram de ler, agora eu quero que vocês entendam o que vocês leram. Já entenderam? Agora eu quero que vocês me expliquem o que vocês entenderam. É André, né? Qual dos dois é André? É ele? Não é? Se aí entenderam, gente, ponto de acumulação de um conjunto. Então, olha, está generalizando para no Rn. O que é o A? É um subconjunto do Rn. Então, vamos supor que está aqui no R2. Está aqui. Isso aqui é o conjunto A. Tá? Então, diz que um ponto do Rn não está exigindo que ele seja um ponto do conjunto. Ele é um ponto de acumulação desse conjunto C. Dá para a gente ver de novo lá o slide? Se toda bola aberta com centro no ponto contém pontos de A. Então, vamos supor que eu pegar um ponto bem aqui. Por acaso está dentro do conjunto. Deixa eu limpar aqui a bola, que ela está meio aqui. Que é o conjunto A. Tá? Aí eu vou pegar um ponto bem aqui. Tudo que está aqui é o conjunto. Pergunto para vocês, esse ponto é um ponto de acumulação do conjunto? Ele está de acordo com o que a definição está dizendo? Não, por que não, Humberto? Aonde que falha? Diz o seguinte, é ponto de acumulação se toda bola aberta com centro, você faz aqui, ó, tirando o P, tem outros pontos aqui que são do conjunto? Tem? Tudo aqui é o conjunto, tá, gente? Então, é claro que, tirando o ponto P, esses outros aqui também são pontos do conjunto, tá? E eu pegar uma bola menor, tem pontos do conjunto. Se eu pegar uma bola maior, tem pontos do conjunto, certo? Então, ele é um ponto de acumulação do conjunto. Porque toda bola aberta vai ter pontos do conjunto, além do ponto P. Aí eu pego um ponto que está bem aqui. É um ponto de acumulação do conjunto A, o conjunto A está aqui. É um ponto de acumulação? Por que não? Não está contido no conjunto? Mas está dizendo que o ponto tem que estar no conjunto? Bora ver de novo a definição lá. Olha, P é um ponto do Rn, então nem falou que ele tem que estar no conjunto. É ponto de acumulação se toda bola aberta com centro no ponto contém pontos do conjunto, que não seja ele. Aí, ó, se eu pegar essa bola aberta, centro no P, ela não tem pontos do conjunto? Tem. Então, já posso dizer que ele é um ponto de acumulação? Mas vocês se convencem fácil, né? Não, vamos ler de novo lá o slide, gente. Se toda bola aberta, certo? Essa aqui tem, mas se eu pegar essa bem aqui, não é uma bola aberta? E ela tem pontos do conjunto? Não, então ele não é ponto de acumulação, tem que ser toda, certo? Então, o que significa, gente, ser um ponto de acumulação? Pode ser que ele nem esteja aqui, pode ser que ele não esteja no conjunto. Mas significa que em volta dele tem infinitos pontos do conjunto, porque por menor que seja o raio da bola, sempre vai ter ponto do conjunto, tá? Então, tem infinitos pontos
na proximidade, pontos do conjunto na proximidade desse ponto, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá, mas aí o objetivo, eu só quero que vocês entendam, porque a definição de limite, você define para um ponto de acumulação, mas não, a gente não vai fazer estudo específico de ponto de acumulação, não, gente. Olha só, vamos ver o slide, por favor. A gente tem esse conjunto aqui, vou pegar um conjunto, é um intervalo semi-aberto, semi-fechado, portanto, estamos na reta, tá? Vai do 1 aqui, 1 entra aqui, vai até o 0 é aberto. E é isso aqui o conjunto, esse intervalo, tá? Então, a gente está dizendo que o 0 é um ponto de acumulação desse conjunto. Vocês concordam com isso? O 0 é um ponto do conjunto? Não, né? O intervalo não está semi-aberto. O 0 não está no conjunto. Mas ele é ponto de acumulação. O que a definição diz? Ele é se toda bola aberta com centro no 0 tem pontos desse intervalo. Lembra que na reta a bola aberta é o quê? É o intervalo. Então, tu concorda que qualquer intervalo que a gente fizer aqui vai ter sempre pontos desse aqui? Por menor que seja aqui, menor que seja o raio que eu pegue, sempre vai ter pontos do conjunto, tá? Portanto, ele é um ponto de acumulação, embora ele não esteja no conjunto. Vou pegar esse conjunto aí agora no R2. Quem é ele? Os pontos que estão sobre uma reta. Y é igual, olha, o Y é igual a 3x. Então, uma reta que passa na origem, aí pega o 0. Ponto 0, 0, olha, não é o 0, ponto 0, 0. Ponto 0, 0 está no conjunto? Tá, né? Porque ele satisfaz a equação da reta. Quando x é 0, y é 0. E ele é ponto de acumulação? Pensa assim, coloca uma bola ali em volta do 0, 0. Ela sempre vai ter aquele pedaço da reta dentro dela? Sim, por menor, por você pegar qualquer bola com centro aqui, por menor que seja, vai ter sempre um pedacinho da reta dentro dela, tá? Bom, então vamos à definição de limite, porque limite a gente vai precisar falar de distância entre pontos, vai precisar de pontos de acumulação. Mas observem que a definição é a mesma que a gente dá para a função de uma variável. Então, agora tem o quê? F é uma função, olha o domínio dela, é um subconjunto do Rn, portanto, ela é de n variáveis reais e leva valores em R. Então, de n variáveis reais a valores reais. E aí eu pego um ponto do Rn, precisa estar no domínio da função? Não está dizendo. Mas está dizendo que ele é um ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Por que eu preciso que seja ponto de acumulação? Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Então, olha, a mesma coisa. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é L. Tá? Então, o significado é o mesmo. À medida que o x está se aproximando do A, a imagem da função está se aproximando desse valor L. Ok? Como que eu calculo essa aproximação entre o ponto x e o ponto A? Calculando a distância entre pontos no Rn, certo? Como é que eu calculo a distância que a imagem da f está do ponto L? Calculando também a distância. Só que aí são números reais, a distância é simplesmente o valor absoluto, tá? A imagem está em R, o L está em R, o valor absoluto, tá? Então, é o mesmo conceito, gente. Posso aproximar a imagem de L, a imagem de F do valor L, tanto quanto eu queira. Então, é a história dos épsilos e deltas. Qualquer que seja o épsilon maior que 0, que você der, para que serve esse épsilon? É a distância máxima que eu quero que a imagem fique do valor L. Qualquer que seja o épsilon, eu consigo encontrar uma bola com centro em A, de tal maneira que para todo valor que eu pegar nessa bola, a imagem cai dentro desse intervalo aqui.
Tá? E aí, olha, esse ponto A não precisa estar no domínio da função, mas ele tem que ser ponto de acumulação. Por quê? Na bola que eu vou pegar, tem que ter, por menor que seja, tem que ter pontos da função, porque o domínio a gente quer saber como é que a função se comporta para valores próximos do ponto. Tá? Então, seria essa a ideia aqui. Pensar no R2. Né? Uma função R2. Então, o domínio de uma função R2 está no plano x, y. Aí você pega um ponto aqui, o ponto A aqui no R2 vai ser um par ordenado, AB. Tá? Bem aqui nesse ponto. A função tem que estar definida aí? Não. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Tá? E aí, às vezes, olha, aqui eu tenho um L, vou colocar aqui no eixo Z. Então, você estima, você dá um epsilon aqui. Olha só, eu quero que a imagem da função caia aqui nesse intervalo. Esse pedacinho aqui é epsilon. Fique entre L menos epsilon e L mais epsilon. É uma bola aberta, tá? De centro em L. Então, qual é a função quando o limite existe? A minha função é encontrar um raio para uma bola aberta aqui nesse ponto, tá? Com centro no ponto A. Então, eu encontro um raio da bola de tal maneira que qualquer valor que eu pegue aqui, que esteja no domínio da função, a imagem cai aqui dentro. Tá? Então, eu preciso ter infinitos pontos do domínio da função aí dentro, tá? Porque, por menor que seja a bola, sempre vai ter pontos do domínio da função. Então, se o domínio existe, significa que quando eu calculo a imagem dessa bola aqui, a imagem da bola aberta, de centro no ponto AB, pela função f, tem que cair aqui dentro desse intervalo aí. L menos epsilon, L mais epsilon, tá? E o ponto A, olha, pode assim, não ter nem está definida, então é a bola perfurada, tá? Tirando o centro da bola, ok? Então, olha só. Mostrar que limite de uma função dá um certo valor é mostrar isso aqui. Se você der o epsilon, eu digo quem é o raio que satisfaz a condição. Então, vamos fazer um exemplo simples aqui, só para a gente ver. Então, eu quero mostrar que o limite dessa função, quando x, y está tendendo a 1, 2, vai dar 8. O que isso significa? Afirmar que dá 8 significa que, à medida que o x no domínio está se aproximando desse ponto 1, 2, a imagem dessa função se aproxima do 8. E essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que eu quiser. Você dá um epsilon, eu sempre encontro o raio da bola lá. Minha função é encontrar o raio dessa bola. Então, para mostrar que existe, usando a definição diz que para todo epsilon existe um R. Então, seja um epsilon maior que zero. Pronto, alguém deu um epsilon maior que zero. O que eu tenho que fazer? Está aqui o R, está aqui quem é o raio da bola que você tem que encontrar. Tomando o R, que é o raio da bola, não sei quanto é, mas eu vou investigar aqui para tentar, com a ajuda de vocês, descobrir quem é esse raio aí. Aí o que tem que acontecer?
Tem que ser assim. Se a distância que o ponto tiver, ele está na bola, né? Então, a distância que ele está do centro da bola, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, for menor do que o raio, tá? Isso aqui está dizendo o quê? Que esse x, y está dentro da bola, né, gente? De raio, de centro 1, 2 e raio R. Tivesse aqui, ó, x é 1, y é 2. Meu objetivo aqui é descobrir quem é o raio dessa bola, de tal maneira que qualquer ponto que esteja aqui dentro dessa bola, a distância dele por centro é menor do que o raio, tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Se isso acontecer, o que a definição diz? A imagem dessa função, vou chamar f de x, y a função. Vou repetir toda vez essa expressão toda aqui. Então, f de x, y menos o valor do domínio é menor do que o epsilon que você deu, tá? Olha aqui o slide de novo, olha aqui a definição, tá? Para todo epsilon existe um R, de tal maneira que se a distância que o x está do A, então eu apliquei a fórmula da distância para o R2 for menor do que R, então a distância da imagem para o valor do limite é menor do que epsilon. Quem é que eu devo tomar, então, para ser esse R? Investiguem aqui comigo. Vamos fazer manipulações algébricas aqui. Aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que ter menor do que epsilon. F de xy menos 8. Vamos desenvolver isso aqui. O que é f de xy? 4x mais 2y menos 8. Tá? Olha qual é a base que a gente tem, essa aqui. Eu tenho uma relação entre x menos 1, y menos 2, tá? Gente, de onde saiu esse 8 aqui, hein? Ele veio daqui, não foi? Quando eu substituí o x por 1, essa parcela aqui deu 4. Quando eu y por 2, essa parcela aqui também deu 4, tá? Então, só vou abrir esse 8 aqui em um pedacinho aqui, menos 4 e menos 4. Tá? Então, vou escrever assim, 4x menos 4, e aqui mais 2y menos 4. Mudou alguma coisa? Não, apenas escrevi isso aqui, porque esse 4 veio daqui, da parcela. E porque também eu estou de olho no que eu tenho bem aqui, olha, eu tenho informação sobre x menos 1 e y menos 2. Agora, olha só, vou colocar em evidência, isso aqui eu posso escrever como 4, está multiplicando x menos 1, mais 2 que multiplica y menos 2. Ok? Então, por enquanto, estou só olhando, tá? Diferença da imagem para o 8 é isso, mas isto é igual a isto, que é igual a isto aqui, que ficou um módulo de uma soma. Lembram da desigualdade triangular? Já ouviram falar, né, da desigualdade triangular? O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, tá? Vou usar essa desigualdade triangular bem aqui, já que eu tenho o módulo de uma soma. Então, eu posso dizer que isso que está aqui é menor ou igual o módulo de 4 de x menos 1 mais o módulo de 2 que multiplica y menos 2. Ok? Conhece também a outra propriedade, né? Módulo do produto. Módulo de x menos y é o produto dos módulos, certo? Então, aqui, como eu tenho um produto, eu posso dizer que é módulo de 4 vezes módulo de x menos 1. Tá? Módulo de 4 é 4, então, simplesmente, eu vou tirar isso aqui do módulo. Então, aqui estava menor ou igual, eu vou continuar 4, que multiplica módulo de x menos 1, mais 2, que multiplica módulo de y menos 2.
Tá? Então, se eu desenvolver isso aqui, este valor que está aqui vai ser sempre menor ou igual a esta soma aqui. 4 vezes x menos 1 mais 2 vezes y menos 2. O que eu estou procurando mesmo, gente? O raio, muito bem. Tem gente focada aí, vão saber disso. Agora, olha só. Eu estou com a informação de que esse par xy, a gente está tomando ele aqui, essa bola, tá? Portanto, vale isso aqui. A distância é menor ou igual que r. Agora, observe, vê se concorda aqui comigo. Deixa eu ver, não vou copiar aqui, senão vai fazer confusão. Módulo de x menos 1 é a mesma coisa que raiz quadrada do quadrado de x menos 1, certo? E concorda que essa raiz daqui, ela é menor ou igual que essa daqui? Este valor que está aqui é sempre menor ou no máximo igual ao que está lá? Concorda ou não? Se, né, aqui eu estou acrescentando um valor que é sempre positivo ou nulo, tá? Mas por que eu estou usando isso aqui? Porque eu sei que isto aqui tudo é menor do que o raio, que eu estou atrás de investigar, tá? Então, olha, esse valor, esse pedacinho aqui é igual a esse, que é menor que esse. E esse, por sua vez, é menor do que R. Então, eu sei que este pedaço que vai estar aqui, ele vai ter R como limitante superior, tá? E raciocínio análogo eu vou ter para o y menos 2, que é a outra parcela, que está bem aqui. Y menos 2 é a raiz quadrada de y menos 2 ao quadrado. Mas isso é menor ou igual se eu acrescentar qualquer coisa positiva aqui. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. E isso aqui é menor que o raio da bola. Tá, gente? Então, ó, eu posso voltar aqui, pegar essas informações e colocar bem aqui. Então, isso aqui é menor ou igual que 4 vezes isso aqui, mas isso é menor do que R. Isso vai ficar menor ou igual que 4R. Isso aqui é 2 vezes isso aqui, mas isso é menor ou igual que R. Portanto, 6Rs. Mas esse aqui, é isso aqui, que a gente quer que dê o epsilon, tá? Então, isso aqui eu vou igualar com o epsilon. Isso aqui é igual a 6Rs, mas eu quero que, no final das minhas contas, isso aqui dê o epsilon, tá? Então, daqui eu posso tirar quem é que eu vou tomar para o R, para satisfazer o que eu estou querendo. Epsilon sobre 6. Tá? Então, é assim, se você der um valor para o R, um valor positivo qualquer, quem é que eu vou tomar por raio da bola, lá no domínio? Eu tomo 1/6 ou valor menor. Né? 1/6 do valor que foi dado. Então, com esse epsilon é sempre positivo, isso aqui vai ser sempre um número positivo. Ou qualquer valor menor, não precisa ser esse aí. Tá? Tomando... Se eu pegar pontos que estão no interior desta bola, de raio igual a epsilon sobre 6, eu vou fazer essa conta que vale isso, e eu vou chegar à conclusão que isso é menor do que 6R, mas o R é epsilon sobre 6. Portanto, vai dar o epsilon aí, ok? É assim que se faz para mostrar que o limite existe. Que o limite é aquele valor, perdão, não é que existe. São épsilons e delta. E esse é o exemplo mais simples, gente. Vocês podem ver que eu peguei uma... Não tinha nenhum produto aí, nem uma raiz, nem nada. Mas, olha, graças à beleza da matemática, a gente pode calcular limite sem precisar fazer todo esse processo, né?
Aqui, na verdade, eu não calculei, já sabia, só queria provar que, de fato, era isso aí. Tá? Mas todas as propriedades que a gente viu para limite de funções de uma variável, elas são válidas aqui. Tá? Então, vamos recordar algumas delas. E, a partir daí, fica fácil fazer o cálculo de limite. Primeira propriedade, limite de uma função constante. Lembram lá o que é o limite de uma função constante? Por exemplo, quero calcular limite de 3 quando x, y tende a 0,10. Quanto dá? Vocês já sabem, então, o limite. Isso, o limite da constante é a própria constante. E não interessa que tenham n variáveis, tá? O limite da constante é a própria constante. E aí, no caso dos épsilos e delta, eu teria que mostrar, então vai dar o próprio 3, tá? Então, eu teria que mostrar que f de xy é menor que 3. Né? Aqui, qualquer que seja o épsilon. Agora, observa que é o caso mais simples. Porque quanto vale f de xy nessa função? A regra dela é 3, tá? Então, ficaria assim. 3 menos 3, que dá 0. E 0 é menor que qualquer épsilon. Se está do épsilon, eu posso pegar o raio qualquer valor, que sempre eu vou ter a imagem menos o limite aí dando menor do que o épsilon dado. Tá? Então, o limite de uma constante é a própria constante. Outro que é fundamental no cálculo de limite. Limite de x, quando x, y tende a... Não. 5 e 2. Elas estão demorando para me responder essa. A função aqui, olha, se eu estou dizendo f de xy, eu quero uma função de duas variáveis. Só que qual é a regra dela? F de xy é x. Tá? Então, estamos calculando o limite dessa função quando o par xy está se aproximando do par 1, 5. 5, 2. Quanto, gente? 5, tá? Então, eu só vou olhar o que está acontecendo com a variável x. Então, isso aqui vai dar 5. Limite de y quando xy tende a 5, 2. 2, tá? Então, eu estou olhando aqui só uma variável, tá? De quanto está se aproximando, o y está tendendo a 2, vai ser 2. Tá? E aí, esse é o limite fundamental, constante e esses aí. O resto a gente vai manipular em cima desses, né? Então, a gente pode generalizar isso aqui, olha. Eu tenho uma função de n variáveis, mas a regra dela é assim. É só uma das variáveis. Então, pode ser que f de x1, x2, x3 seja só x1 ou só x2. Né? Então, o limite da função num ponto, eu vou pegar qual é a coordenada correspondente no ponto A, vai ser exatamente aquele valor. Tá? Então, olha, é uma ênupla, mas a regra é só uma delas. Então, o limite é pegar quando o AI está atendendo ao XI. Esse é o próprio AI, ok? E aí, regra básica. Agora, eu tenho limite de uma constante vezes uma função. A constante vai ser a constante vezes o limite da função. Tá? Então, o limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. Então, isso já enriquece agora que eu posso calcular aqui limite de 2x mais 3y quando o xy está tendendo para o par 5, 2. Por que é 16? Porque é, né? Que propriedades que a gente está... Ah, não, perdão, gente. Só posso ainda esse aqui. Ainda não dei da soma.
tá? Então, aqui é a constante vezes o limite de x quando o xy tende para 5,2, tá? E agora, para calcular é esse caso aqui, tá? Então, por isso que eu digo, no final, a gente sempre vai usar só esses limites aqui, tá? E da constante, né? Então, aquilo que a gente usou é 5, aqui é o valor do x, multiplicado pela constante, tá? E o que eu tinha me antecipado é que a gente vai ter, então, que o limite da soma, agora eu tenho duas funções, tá? Ambas têm limite, então os limites existem, são finitos. O limite da soma vai ser a soma dos limites. E como é que a gente prova tudo isso? Por meio dos épsilos e deltas, tá, gente? E o limite do produto é o produto dos limites, mesmas propriedades que se mantêm para funções de uma variável. Limite do quociente vai ser o quociente do limite, desde que, só posso aplicar isso se o limite no denominador não for nulo, tá? E se for nulo, aí te vira para calcular o limite, mas não pode usar essa, tá? O pior é que quase sempre dá nulo, né? Agora sim, eu já posso usar aqui. Então, quero calcular esse limite aí. Que propriedades que eu vou usar? Primeiro da soma, né? Soma do limite, o limite da soma é a soma dos limites. Então, primeiro usar isso aqui vai dar 3. Eu sei que vocês sabem fazer tudo isso, só estou aqui reforçando aqui as propriedades de 2y ao quadrado usamos então que o limite da soma é a soma dos limites. Eu falei, eu sei que vocês sabem, ninguém contestou, então, ok. E agora, o fundamental já. Eu acho que antes disso ainda tem. Agora, se você olhar aqui, você tem uma constante vezes a função, então vou usar a da constante. E vai ficar constante vezes o limite da função x ao cubo, xy tende a 2, mais limite. Aqui também, ó, constante. Então, a constante sai e vou calcular o limite. Xy tende a 2. E agora, que propriedade eu uso? Já é? Ainda tem mais uma. Agora eu tenho x ao cubo, é um produto. Então, o limite de produto é o produto dos limites. Agora eu vou usar a propriedade do produto, tá? Então, é que se tivesse limite de x vezes x vezes x. Aí é 3 vezes o limite. Então, isso aqui vai ficar limite de x quando xy tende a 2. Isso aqui 3 vezes. Então, estou usando aqui produto, né? E aqui também, 2 vezes limite de y quando xy tende a 2. Aqui é o quadrado. No final, recaímos naquele limite básico, né? Agora, usamos o limite, esse aqui, é esse caso aqui. Quando x tende a 1, então vai ficar 1 que está elevado ao cubo, mais 2. Quando y tende a 2, vai dar 2.
que está elevado ao quadrado. Ok? 9, 2, 4, 8 com 3, 11. Ainda não acabou nosso tempo. Tá. Então, e aí o quociente também, gente, quando tem quociente, então simplesmente divisão. Eu vou limite no numerador, limite no denominador e gera. Podia sim, eu te falei, claro que pode. A pergunta dele é se pode calcular aqui direto. Sim, é assim que a gente faz, tá? Eu só quero destacar que quando a gente está fazendo tudo isso, a gente está usando essas propriedades, mas claro que a gente calcula direto lá o limite. E olha só, tem outra propriedade que também a gente faz direto, nem percebe, mas a gente está usando a seguinte propriedade aqui. Suponha que agora eu tenho uma função de n variáveis reais. Então, essa função pega pontos em Rn e leva em números reais. E também tem uma função aqui que é de uma variável real. Então, ela pega pontos, números reais e leva em números reais, tá? E aí eu posso construir a composta. Então, a composta é a função que vai do domínio da f para R, tá? Desde que esteja definido aqui. Aí, olha, se a gente tem a seguinte condição. Essa função de n variáveis reais, o limite dela num ponto A é L. E essa função aqui externa, ela é contínua neste L, que é o valor do limite da função no ponto. Então, nesse caso, eu tenho que o limite da composta vai ser o f de L, né? Mas aí, observa quem é o L ali. Olha quem é o L aqui. O L é o limite da g de x, tá? Então, se eu colocar aqui dentro do parênteses quem é o L, vai ficar f do limite da g de x. Ou seja, quando você tem o limite de uma composta, com as condições de que a função externa ela é contínua, dentro do limite da A, então, para calcular o limite, essa função externa vem aqui para fora e você calcula só o limite da função interna. A gente usa isso aí o tempo todo, né? Sem perceber que está fazendo esse cálculo aí. Mas a gente está usando o limite da composta. Vamos fazer aqui um exemplo, antes da gente ir embora. Olha só, quero calcular o limite de seno de 4x mais 2y, quando o xy tende para 0π sobre 4. Né? Então, quando a gente vai aqui direto e substitui, na verdade, o que a gente está fazendo? Olha só, aqui eu tenho, é uma composta, seno de uma função de duas variáveis. Então, eu posso chamar a função de duas variáveis, g de xy. Quem é? Essa regrinha que está bem aqui. 4x, tá? Essa função externa, eu vou chamar de f de t é seno de t, tá? Então, eu defini duas funções, a g de xy e a f de t. Chamando isso de g de x e f de t, então, o que a gente tem aqui, nada mais é do que a f da g de xy. Concorda? Isso que está bem aqui é a seno, mas aqui de g de xy. Mas que é g de xy? É isso aqui, ok? Uma função composta. E aí, essa aqui, olha, é seno, ela é contínua em qualquer ponto, então eu não preciso me preocupar. A propriedade diz que limite, esse limite que eu estou querendo, de seno de 4x mais 2y, quando xy tende a 0π sobre 4. A propriedade me diz... Bom, isso aqui agora eu estou enxergando como sendo limite de f de g de xy, quando xy tende para o ponto 0π sobre 4. Tá, gente? Só estou escrevendo isso aqui. Mas a propriedade me diz que isto aqui, a função
comuta com o limite. Então, isso aqui é f do limite de g de xy, quando xy tende para 0 π sobre 4. Então, na verdade, eu só calculo o limite da função de dentro, e depois eu calculo o valor da função no limite encontrado. Aí, isso aqui vai ficar f. Quanto dá esse limite aqui, gente, quando x está tendendo para 0 e o y está tendendo para π sobre 4? Π sobre 2, tá? Então, isso aqui é a f da π sobre 2. Veja que agora eu não vou mais calcular limite. Mas quem é a f? É a seno. Então, isso aqui é seno de π sobre 2. Que é quanto? Que é 1, tá? Então, na verdade, eu calculo o limite da função interna. Faça essa propriedade, essa permuta aí. Ok? Tudo tranquilo? Gente, só um aviso, 2 avisos antes da gente ir embora. Na segunda-feira, sexta-feira teremos aula de monitoria normalmente. Amanhã é hoje que a gente entrega, amanhã que a gente entrega a lista, pega a lista, na sexta pegar uma outra. Na segunda-feira não teremos aula, porque é feriado. E quem vai fazer segunda chamada, a gente, sexta-feira, nesta sexta, no horário da aula aqui, tá? Muito obrigada pela presença de todos e bom feriado.